Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Tá Resolvido. Eu sou o professor César e vamos dar continuidade às aulas de estatística. Hoje o tema é tabela de frequência. Uma das partes mais importantes no processo estatístico é a organização dos dados em tabelas, que a gente chama tabulação, esse processo. E essas tabelas recebem o nome de tabelas de frequências, certo? Então a gente vai entender o que é uma tabela de frequência na prática. Então olha esse exemplo, ó. 20 pessoas responderam sobre o grau de satisfação com um produto da marca X. Então uma empresa vendeu algum produto, certo? E está fazendo uma pesquisa de satisfação. As respostas dessas 20 pessoas estão aqui, ó. MS, S, IS, não. O que é o MS? Muito satisfeito. S é satisfeito, IS é insatisfeito, e N é não soube opinar, certo? Primeira coisa, já aproveitando. E aí, essa pesquisa é o quê? Quantitativa ou qualitativa? Qualitativa, ok? E aí, essa informação qualitativa é ordinal ou nominal? Ordinal, porque a gente consegue organizar ela em uma certa ordem, né? Sei lá, muito satisfeito, satisfeito, insatisfeito e não soube opinar. A gente consegue colocar uma ordem, estabelecer um critério crescente ou decrescente. Mas enfim, vamos entender aqui o que é uma tabela de frequência. Tabela de frequência é você pegar a sua variável e organizar ela, tá vendo? Eu organizei ela aqui, ó, MS, S, I e N. Poderia colocar ao contrário, N, S, I, né? Poderia fazer ao contrário, não tem problema algum. Então a tabela de frequência começa você colocando a sua variável aqui. E preenchendo ela. O primeiro elemento de preenchimento é esse F. O que significa o F? Frequência. Como assim? Qual a frequência do MS? Quantas vezes o MS aparece? Opa, o MS aparece, deixa eu riscar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. O MS aparece 4 vezes, ou seja, é a frequência do MS. E o S, que é o satisfeito? Quantas vezes eu tenho o satisfeito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, eu tenho uma frequência de 8 indivíduos satisfeitos. O I. O que seria o I? O I é o insatisfeito. É IS, na verdade, né? Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. IS. Quantos insatisfeitos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5 insatisfeitos. E por final eu tenho o N, que são as pessoas que não souberam opinar. Isso vai dar 1, 2, deixa eu riscar, fica mais fácil. E 3 aqui. Certo? Então, preenchi a primeira coluna dessa tabela. Primeira coluna é sempre a frequência. E o que é a próxima coluna? É o FA. O que é esse FA? Frequência acumulada. Ela é bem simples. O que significa? É a frequência acumulada com um dado anterior, certo? Então, por exemplo, aqui o primeiro item é 4, que é o primeiro, certo? O próximo item da frequência acumulada é o 8 acumulado com o anterior. 8 acumulado com 4 é quanto? 12. Eu somei essas duas, 8 e 4, certo? E agora, aqui, quanto que é a frequência acumulada nessa casinha? É o 5 acumulado com todos os anteriores, que é o 5, 8 e 4, ou seja, 17. E agora, aqui é o 3 acumulado com todos os anteriores, que é 20, certo? Então, aqui no final sempre vai dar o total de dados. Isso é a frequência acumulada. Eu vou acumulando as frequências anteriores. O que é agora? Agora é o FR.
FR é nossa frequência relativa. Então, nossa, é difícil. O que é frequência relativa? É porcentagem. Porcentagem. Qual a porcentagem de pessoas MS? Certo? Então aqui você vai precisar lembrar um pouquinho das aulas de porcentagem. Como que eu calculo aqui a porcentagem? Eu calculo 4 sobre 20. Certo? Por que 4 sobre 20, professor? Porque eu tenho 4 pessoas que responderam MS de um total de 20 pessoas. Isso daqui vai dar 0,20, que é 20%. Então, eu posso dizer que a frequência relativa aqui é de 20%. E agora, qual a frequência relativa das pessoas que estão satisfeitas? Qual é a frequência de satisfeito? 8 sobre 20. Se você é ligeirinho assim para fazer conta, você já sabe quanto que é, né? 8 sobre 20 é 0,40, que vai dar 40%. Então, 40%. Qual é a frequência relativa de pessoas insatisfeitas? Opa, são 5 de um total de 20. Então, você faz a conta em outro lugar, se você quiser. 5 de 20 vai dar 0,25, que é 25%. E por último, qual a porcentagem, qual a frequência relativa da quantidade de pessoas que não souberam opinar? 3 de 20. Levando a 3 de 20, isso é 0,15, que é 15%. Então, pronto. Certo? Então, o que é a frequência relativa? Nada mais que a porcentagem. Como que você chega na porcentagem? Fazendo a divisão da frequência atual pelo total de elementos. E agora, FRA, frequência relativa acumulada. Ou seja, é muito parecido com a frequência acumulada. Eu vou acumulando a frequência relativa. Então, a primeira é 20. A segunda é 40. Acumulada com a anterior, 60%. Aqui é 25. Acumulado com a anterior, 85%. Aqui é 15. Acumulado com a anterior, 100%. Uma forma de você verificar se a sua tabela está certa é se você consegue chegar aqui e fechar com 100% bonitinho. Né? Porque a soma de todos os seus dados tem que dar 100%. Certo? Então vou dar mais um exemplo aqui na construção da tabela de frequência para a gente poder encerrar essa aula. Bem, pessoal, dá uma olhadinha nesse exemplo. Sobre a altura em centímetros de 25 alunos temos. Então tá aqui a altura dessa galera. Meio torto ali, mas ó, 1,50 m, 159 centímetros, 183, 165. O que a gente pode perceber aqui nesses dados? Eles são muito espaçados. Você tem uma quantidade de dados muito espalhada. Por exemplo, não faz sentido eu querer criar uma tabela assim, quantas pessoas têm 150 centímetros? Quantas têm 1,51? Quantas têm 1,52? Sabe? Não é lógico. Não é recomendável que eu faça isso. Por quê? Porque eu vou ter uma tabela enorme e esses dados vão estar muito dispersos. Por exemplo, 150 centímetros. Eu tenho alguém? Tem uma pessoa, aparentemente só uma. 151, tem alguém? Poxa vida, não tem ninguém, vai ficar em branco. 152, tem alguém? Então vocês entendem? Eles são dados quantitativos, mas eles estão muito espaçados, né? Quando você tem esse tipo de situação, é muito interessante que você organize a sua tabela em classes, certo? Como assim? Intervalos de classes. Vamos entender o que é isso. Isso significa você agrupar de tanto a tanto. Né? Então, sei lá, de 150 até 160.
161 até 162, certo? Você vai agrupar esses seus dados, essas suas informações, em intervalos de classe. Vamos lá? Para começar a fazer isso, a primeira coisa que você precisa verificar é qual a amplitude dos seus dados. Então, o que você vai fazer? Você pega o maior e o subtraído do menor, a diferença entre eles, né? Então, eu vou pegar o maior subtraído do menor. Então, qual é a sua amplitude? Qual é o meu minha maior altura aqui? Eu acho que é 183, hein? Ah, não, aqui ó, 185 é a minha maior altura. Subtraída da menor, que é 150. Certo? Isso daqui vai dar 35. Quer dizer o quê? A amplitude dos seus dados é de 35 unidades, ou seja, do menor valor até o maior valor, a diferença entre eles é 35. Isso é chamado de amplitude. E aí o que você vai fazer agora? Você vai definir qual a quantidade de intervalos, qual a quantidade de classes que você quer. Você quer esses seus dados organizados em quantos grupos? 3 grupos? 4? 5? 10? Então, por exemplo, entenda que você fazer uma divisão em muitos grupos, em muitos intervalos, seus dados vão ficar muito distribuídos. E você fazer essa divisão em poucos intervalos, os seus dados vão ficar muito contraídos em um grupo só. Então, o que é o legal? Você tem um bom senso aí, verificar quantas classes, quantos intervalos você quer. Então, eu vou supor aqui 5 intervalos. Então, eu vou verificar qual a amplitude de cada intervalo. Professor, você já não calculou a amplitude? Eu calculei a amplitude total dos dados, certo? Agora eu vou calcular a amplitude de cada intervalo meu. A amplitude do intervalo, né? Vamos dizer assim. Então, eu quero dividir em 5 intervalos, por exemplo. Ou quero dividir em 7 intervalos, mas eu vou colocar aqui 5 intervalos. No meu caso, vai dar bonitinho aqui 7. Certo? O que significa esse 7? Que a minha tabela vai ser construída com intervalos de 7 em 7 centímetros. Por exemplo, eu vou pegar o menor valor. Qual é o meu menor valor? Meu menor valor é 1,50. Então, 150. Mais 7 vai até onde? 157. Depois, do 157, mais 7, 164. 164 mais 7, 171. 171 mais 7, 178. E 178 mais 7, 185. Certo? Ou seja, eu criei aqui 5 intervalos, certo? E a amplitude de cada intervalo é 7. Tudo bem? Eu poderia ter feito 35 dividido por 7. Daria 5. O que ia acontecer aqui? Eu ia ter a classe dessa forma. 150 mais 5. 155. E depois, 155 mais 5. 160. 160 mais 5. 165. E assim por diante. A quantidade de intervalos que vai determinar qual vai ser a amplitude utilizada em cada intervalo. Existem muitos métodos para você realizar essa amplitude, tá? Esse que eu fiz com vocês é um deles. Ou você pode simplesmente organizar de uma forma que você acredita ser mais coerente. Sei lá, professor, eu quero fazer de 10 em 10, eu posso? 150 até 160?
160 até 170? Pode, não tem problema. Você que vai definir a quantidade de classes e de intervalos que você quer. Ou o exercício já vai estar pré-estabelecido. Olha, eu quero 5 intervalos, eu quero 7 intervalos. O exercício tem que deixar claro isso para você, senão você pode fazer da forma que você achar mais conveniente, como eu fiz aqui. Então, pessoal, o que eu acabei de montar? Eu acabei de montar as minhas classes. As minhas variáveis estão divididas em classes, porque é diferente do exercício anterior, que eu fiz um por um, né? Satisfeito, insatisfeito, tal, tal, tal. Não valeria a pena. Quando isso acontecer, eu uso as classes em intervalos. E aí agora eu vou seguir com minha tabela. Quem são? Frequência, depois da frequência, frequência acumulada, depois frequência relativa e frequência relativa acumulada. Tá aqui minha tabelinha. E agora você vai preencher essa tabela. Eu só vou pedir que você tome muito cuidado na hora de preencher, porque olha aqui essa situação. Qual a frequência dessa classe de 150 até menores que 157? Percebe que aqui tem um tracinho bem sutil, ó. Quer dizer que o 150 vale e o 157 não. Então, eu tenho 150? Tenho 1, tchurururu, opa, 155 entra, porque é até 157, né? 2, 3, 4, 5, 6. Então, a frequência aqui é de 6 elementos, certo? E agora, de 157 até 164, ou seja, menores que 164. Quantos elementos eu tenho? De 157 até 164. 1, 2, 3, 4, 4. E agora, qual a frequência de 164 a menores que 171? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos. E agora, de 171 até menores que 178. Então, vamos lá. 1. Olha aqui, ó. 178, ele entra? Não. Porque eu quero menores que 178. Por quê? Porque não tem tracinho aqui, certo? Então, 1, 2, 3. E agora, por fim, de 178 até 185. Como é o meu último intervalo, eu vou colocar o tracinho aqui, para dizer que vale o 185, tá bom? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tá pronta a primeira coluna da nossa tabela de frequências, certo? Com a frequência das classes. Quer dizer o quê? Que eu tenho 6 variáveis nesse intervalo. Tenho 4 variáveis nesse intervalo. Vamos fazer a frequência acumulada. Então, 6. Qual é o acumulado aqui? 4 com 6 dá 10. Qual é o acumulado dessa linha? 6, 4 e 6, 16. Qual é o acumulado dessa linha aqui? Então, seria 3 com 16, 19. E qual é o acumulado dessa linha? 25. Certo? E agora, nós precisamos fazer a frequência relativa. Frequência relativa, porcentagem. Então, porcentagem de quem? Lembra, como que eu calculo a frequência relativa?
Frequência relativa eu calculo a frequência dividido pelo total. Sempre assim, certo? Então vai ficar a primeira, 6 sobre 25, que vai dar 0,24, né? Que é 24%. Vamos pôr aqui. A próxima, 4, por quê? Porque é frequência, não é o 10, toma cuidado, não é o 10, porque é frequência, sobre 25. Isso vai dar 0,16, que é 16%. A próxima, 6. Já fiz, né? 6 é 24. E aqui, 3. Opa, 3 dividido por 25. 3 dividido por 25 dá 0,12, que é 12%. Então aqui é 12. E o 6 a gente sabe que é 24%. Só peço para você tomar cuidado quando essa divisão não der um número inteiro, bonitinho assim no percentual. Pode dar sim um número decimal, né, um número quebradinho, e aí você tem que arredondar de forma coerente, tá bom? E agora a relativa acumulada, que é a soma das porcentagens. Então, primeiro é 24, próximo é 24 acumulado com o 16, que vai dar quanto? 40%. 40 acumulado com 24, 64%. 64 acumulado com 12%, 76%. 76 acumulado com 24, 100%. A gente percebe aí que os dados bateram, certo? Então eu posso te fazer algumas perguntas agora. Posso chegar para você e falar que pode acontecer. Eu chego aqui e falo, olha, qual o percentual de pessoas com menos de 171 centímetros, que é 1,71 m? Opa! Menores de 171 quer dizer que é esse, esse e esse. Eu não preciso somar, já vem aqui de cara, ó, 64%. Entendeu a pergunta? Olha o que eu te perguntei. Quantas pessoas ou qual o percentual de pessoas com menos de 171 centímetros? Menos de 71 é esse, esse e esse. Então é os três juntos. Total de pessoas, 16, ó, já está aqui, está acumulado. Qual o percentual acumulado? 64. Agora, se eu te perguntar qual o percentual de pessoas específico de 164 a 171, aí é 24%, certo? Então essas são as duas tabelas que você vai encontrar. Uma mais simples, né? E essa aqui que é dividida em classes, são intervalos, né? Grupos, mas não é tão difícil, tão trabalhosa assim. Ela só tem um tirezinho a mais, mas é muito parecida. Beleza? Se essa aula te ajudou, se inscreva no nosso canal, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar aí com algum colega que também está precisando ver uma revisãozinha de estatística ou introdução à estatística. Então, beleza? Obrigado, até a próxima.